Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste sábado da 14ª semana do tempo comum, dia que é dedicado também à memória de Maria no sábado. Queremos então, de um modo especial, contar com a intercessão de Nossa Senhora sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossos trabalhos, sobre todos os nossos empreendimentos. Contamos com a intercessão dessa querida mãe. Para melhor rezarmos, queremos então pedir a proteção, a unção e a ação do Senhor que dá a vida, daquele que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho, porque é Deus com o Pai e o Filho, o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 10 de julho, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz a palavra de Deus. O texto do Santo Evangelho do dia de hoje está em Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Mateus 10, de 24 a 33. Ouçamos atentamente, com piedade, este Santo Evangelho, que é força, ânimo, alimento e luz para a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas?
No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, esse Evangelho segundo São Mateus que nós acabamos de ouvir, ele continua o texto do Evangelho de ontem. No Evangelho de ontem, se bem lembramos, Jesus deixava muito claro aos discípulos que quem decide segui-lo não tem uma vida fácil, não. Que quem decide segui-lo aguardam prisões, cadeias, tribunais, perseguições, dificuldades e até a morte. Nós podemos já nos perguntar, será que nós somos capazes de nos manter firmes diante da perseguição? Nos manter firmes diante das situações difíceis que devemos passar? Quem sabe diante de calúnias que vamos sofrer? E ainda diante da possibilidade de sermos mortos por causa do Evangelho? Continuamos com toda a segurança e firmeza? Pois bem, no Evangelho de hoje, Jesus, que tinha predito todos esses sofrimentos a quem o seguir, a quem for fiel, perseverar até o fim, no anúncio do Evangelho, da palavra e da pessoa de Cristo, hoje, continuando, Jesus diz aos discípulos, de outrora e de agora que somos nós, não tenhais medo. Nada há de encoberto que não venha ser revelado. Não tenha medo de anunciar publicamente com todas as forças o meu nome. Não tenha medo de dar o testemunho que for necessário por causa do meu nome. Afinal de contas, eu tenho o controle de tudo. O cabelo de vossas cabeças estão todos contados. Eu alimento os pardais e vocês valem muito mais que muitos pardais. Eu estou com vocês. A caminhada pode ser difícil, pode ser exigente, mas vocês não estão sozinhos. Esse é o consolo, é o conforto que Jesus dá aos discípulos e discípulas, mostrando que vale a pena colocarmos-nos do lado do Senhor, colocarmos-nos do lado do Evangelho, que vale a pena colocarmos-nos do lado da verdade de Deus, mesmo que soframos represálias por causa disso. Vale a pena ser homens e mulheres da verdade do Evangelho, mesmo que sejamos incompreendidos por isso. Porque, afinal de contas, quem cuida de nós é o Senhor. Afinal de contas, é o Senhor quem nos fortalece, nos alimenta, nos anima, nos conforta e, no fim de tudo,
nos dará o céu. Oxalá, meu irmão, minha irmã, tenhamos nós a força necessária nos momentos mais difíceis para nos mantermos firmes no anúncio do Evangelho e confiantes e certos de que não estamos sozinhos. Mas o Senhor permanece conosco. A sua presença é constante junto de nós. O seu cuidado é permanente junto de nós. Que Jesus nos ajude a confiarmos sempre mais nele, a sabermos que ele cuida de nós, mais do que os pássaros do céu e do que as plantas da terra. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois